Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai falar sobre ordens e classes, é o nosso conteúdo de hoje. Bom, imagina a seguinte situação. Se eu te perguntar assim, ó, que número que é esse aqui? Do jeito que ele tá aqui fica um pouco complicado, né, pra gente poder responder. Então, o que é ideal da gente fazer? A gente pegar ele e dividir em grupos de 3, de trás pra frente, ó. 1, 2, 3, um pontinho. 1, 2, 3, vou pôr outro pontinho. 1, 2, 3, vou pôr outro pontinho. Agora aqui não dá mais, ó, 1, 2, só tem 2. Bom, ficou um pouquinho mais fácil. Agora imagine então se eu separasse, escrevesse ele dessa forma aqui, ó. Separei. Ficaria um pouco mais fácil para poder responder que número que é esse? Para alguns sim, né? Para mim, por exemplo, agora ficou mais fácil. Esse número ele é 12 bilhões, 324 milhões, 248 mil, 306. Ah, mas você não sabe. Tudo bem, a gente vai aprender no decorrer dessa matéria. Por que eu estou mostrando isso aqui? Quando a gente dividiu o número em grupinhos de 3, a gente dividiu ele justamente em classes, que é a primeira coisa que a gente vai estar falando hoje, sobre as classes. Então, o que vem a ser uma classe? Uma classe é justamente um grupinho de 3 números contados da direita para a esquerda, tá? Ou seja, dos últimos até o primeiro, tá bom? Então, eu vou contar, ó, 3 números, isso aqui é a minha primeira classe. Mais 3 números, a minha segunda classe. Mais 3 números, a minha terceira classe. Mais 3 números, a minha quarta classe. Ah, mas esse não tem 3. Tudo bem, não tem problema se essa aqui ficar incompleta, ok? O importante é que as demais não fiquem. As demais tem que ter 3 completas. Agora, a última classe, pode ser que ela fique incompleta. Beleza? Não pode ultrapassar 3, tá bom? Uma classe, ela pode ter no máximo 3 números dentro dela. Então, ficou claro? Classe, grupinhos de 3 números. Bom, e aí vamos aprender a dar nomes, então, para essas classes. Então, como eu falei, aqui vai estar minha primeira classe, porque sempre eu vou contar de trás para frente, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, minha primeira classe, eu tô fazendo aqui já colocando no quadro, tá bom? Aqui, ó, minha primeira classe. Essa primeira classe aqui, ó, dos 3 últimos logaritmos, ela é chamada de classe das unidades simples. Unidades simples. Coube aqui não. Bom, aí depois eu vou ter mais um grupinho de 3, que vai ser a minha segunda classe. Vou colocar ela aqui no meu quadro, ó. Segunda classe. Essa classe aqui, ela é chamada de classe dos milhares. Tem que decorar esses nomes, viu? Bom, próxima classe, próximo grupinho de 3 aqui, ó, vai ser a minha terceira classe. Ela é chamada de... Terceira classe é chamada de classe dos milhões. Tá? Então, ó, só uma coisa. Essa aqui, ela é chamada de classe dos milhares porque ela lembra 1000, tá? Então, é onde vai estar aqueles grupinhos de 1000. Aqui vai estar aqueles grupinhos de milhões, tá bom? E a minha quarta e última classe, que é essa daqui, que deveria ter 3, mas ela tá incompleta. A minha quarta classe, ela é chamada de, ó, vamos ver se você deduz, ó, 1000, milhão, bilhão, classe dos bilhões. Ok? Bom, e aí, dentro das classes, nós vamos ter quantos algarismos? 3, né?
Então, por exemplo, dentro dessa primeira classe aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 algarismos. Dentro da segunda classe, 1, 2, 3 algarismos. Dentro da terceira, 1, 2, 3 algarismos e assim sucessivamente. Cada algarismo desse aqui, ó, corresponde a uma ordem. Então, olha a diferença aí, ó. Classe é o grupinho de 3, ordem é cada um. Então, aqui, por exemplo, quantas ordens teria esse numeral tudo? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ordens, tá vendo? Porque ele tem ao todo 11 algarismos, cada algarismo uma ordem, ok? E as ordens também são contadas de trás para frente. Então, aqui eu tenho, ó, a minha primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª ordem. Bom, e aí, quais são os nomes dessas ordens? Você já sabe, você já estudou isso com certeza. É sempre unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena, referente à classe em que a gente está. Então, aqui, por exemplo, ó, estamos na classe das unidades simples. Então, nós vamos ter unidade, dezena, centena, simples. Não precisa colocar simples, tá? Quando a gente só deixar unidade, dezena, centena, já subentende que é simples, tá bom? Agora, aqui eu tô na classe dos milhares, então eu vou ter unidade, dezena, centena de milhar, porque eu tô na classe dos milhares. E a gente coloca com M minúsculo, tá bom? Tô indo para a classe dos milhões, eu vou ter unidade, dezena, centena de milhão. Então, vou colocar M maiúsculo, ok? Tô indo para a classe dos bilhões, unidade, dezena, centena de bilhão. Aí. Beleza? Bom, então se eu quisesse posicionar esse número aqui nesse quadro, o que eu teria que fazer? Colocar ele aqui de trás para frente. Então, 6 aqui, ó, aqui, o 0 aqui, o 3 aqui, e assim vai. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, tô falando que o 8 está ocupando a ordem unidade de milhar. O 4 está ocupando a ordem unidade de milhão. O 3 ocupa a ordem centena de milhão. E assim sucessivamente. Ok? Bom, vamos ver aqui então um exemplo de aplicação dessa matéria. Sobre o número 138.412, responda. Quantas classes ele tem? Para eu descobrir quantas classes que ele tem, eu preciso ver quantos grupinhos com 3 eu consigo fazer. Então, ó, eu consigo fazer, ó, um grupinho, 2 grupinhos de 3. Então, ao todo eu fiz 2 grupinhos, né? Então, significa que ele tem 2 classes. A qual classe pertence o algarismo 8? Ah, não sei. Bom, vamos lá. Vamos preencher aqui o quadro de classes e ordens e vamos colocar esse número aqui no quadro de classes e ordens, que aí a gente vai ter certeza, ó. Então, eu tenho aqui, ó, classe das unidades simples. Vou abreviar, senão não vai caber. Tem que decorar esses nomes, hein? Classe dos milhares. Classe dos milhões. Classe dos bilhões. Ordens que eu tenho aqui. Unidade, dezena, centena. Simples, não precisa colocar nada. Unidade, dezena, centena de milhar. Unidade, dezena, centena de milhões. Unidade, dezena, centena de bilhão. Então, esse aqui é ordem, esse aqui é classe. Vamos posicionar esse número dentro desse quadro aqui, ó. 138.412. Quando você for posicionar, tem que ser de trás para frente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o 2 aqui na unidade simples, o 1 na dezena, o 4 na centena. O 8 na unidade de milhar, o 3 na dezena de milhar,
o 1 na centena de milhar. Bom, agora sim. A qual classe pertence o algarismo 8? O 8 está dentro de qual classe? Eu não posso olhar, não é para cá não, tem que olhar, é para aqui, ó, aqui em cima, ó. O 8, ele está dentro da classe dos milhares. Então, ele pertence à classe dos milhares. Quantas ordens esse número tem? Esse número aqui, tá, gente? Esse número aqui tem quantas ordens? Para você saber quantas ordens, é só contar quantos números tem ao todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 ordens. Em qual ordem pertence o algarismo 4? A qual ordem pertence o algarismo 4, né? Bom, o algarismo 4, ele está na ordem das centenas simples, tá? Vamos colocar aqui, ó, centenas simples. Tranquilo. Exercício 3, ó. Sobre o número 2.215.716.814, responda. Quantas classes ele tem? Para eu saber quantas classes, eu não preciso nem posicionar, não. É só contar quantos grupinhos de 3 são de trás para frente, ó. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Ah, não se esqueça, o último grupo, se ele ficar incompleto, não tem problema, também é um grupo, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 classes. A qual classe pertence o algarismo 5? Bom, vou posicionar esse número lá no quadro também, ó. Vou colocar ele aqui dentro desse quadro para a gente descobrir, ó. 2.215.716.814. Eu vou colocar de trás para frente, tá? Ó, sempre coloca de trás para frente para você não errar, tá bom? Prontinho. A pergunta é: a qual classe pertence o algarismo 5? Bom, o 5, ele está dentro de qual classe? Eu preciso olhar para cima, ó. Ele está dentro da classe dos milhões. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Ele está dentro da classe dos milhões, tá vendo? Eu preciso olhar para cima, tá? Cuidado, não para cá. Então, o 5 está dentro da classe dos milhões. Quantas ordens ele tem? Para eu saber quantas ordens, é só eu contar quantos algarismos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ordens. A qual ordem pertence o algarismo 7? Bom, o 7, ordem eu preciso olhar para cá, ó, certo? O 7 está na ordem centena de milhar. C com M minúsculo, milhar, né? Então, 7 está na centena de milhar. Então, é isso, gente. Espero que tenha dado para entender aí, beleza? Falou!